contratação mais ambiciosa e aí voltando a um cenário que o Fluminense já teve recentemente. É um projeto a médio e longo prazo, né? Fontes. Fala, eu tava vendo o Zé Elias quietinho ali no Ele tá celular, quietinho ali, ó. Fontes. Dá uma olhada aí, vê se é boa. Conversando assim e tal, aí eu perguntei, pessoas ligadas, próximo ao Abel e tal, eu disse assim, olha, ainda não tem nada, vamos ver como é que fica até o final do dia. Até o final do dia. Ou seja, estamos monitorando a situação. Se vamos ver como é que fica até o final do dia, porque pode ter uma conversa Tem alguma coisa, não tá fechado, mas Só é isso. passando que Fontes Tá marcando o chopp. Até o final do dia esse chopp sai. Assim, quem vai tomar é o rapaz, porque eu não bebo, Eu né? sei. Eu mas eu só vou comer os O do Zé ele passa pra Zé, gente. mas vai ter uma jantinha ali, um restaurantinho japonês aí, um rodízio, Não vai sei. ter. O Abel é do Vai ter vinho, um né? bom vinhozinho. Ali no Leblon, ali no Leblon. Mas cabe um vinho com um restaurantezinho japonês, cabe. Mas cabe mais um Aí bistrozinho tem que ali ser no branco. Leblon. Branco, pode ser, ó. Então na casa do Abel, então na casa do Abel pra tomar um vinho. Abrir aquela adega do Abel lá, ó. A adega do Abel é pesada, né? O negócio do Abel ali na Dias Ferreira, finalzinho da Dias Ferreira, no Leblon. O negócio do Abel é da Dani. Abel Dani também, ó. Não, morava em Ipanema, era do lado. Deixa eu falar de futebol aqui, ó, que a gente vai indo. Daqui a pouco eu vou pedir uma taça de vinho tinto aqui pra acompanhar. Essa hora não. Olha aqui, vocês falaram de planejamento, de longo prazo, de projeto, e a gente tem falado isso do Flamengo. A gente questionou aqui ontem algumas das renovações dos contratos de 85, né? Porque a gente acabou colocando dessa maneira pela idade dos jogadores, nasceram no mesmo ano, os Diegos e me fugiu agora, Felipe Luiz. Felipe Luiz, Diego Alves e Diego Ribas. E aí vamos colocar a tela aí, então, pra gente começar a falar desse assunto, que eu quero saber o que é prioridade nesse planejamento. Um planejamento, na verdade, a médio e longo prazo, pensando nessa temporada e já numa renovação, né? Numa reestruturação. Treinador, eu sei, Felipe Facincani, eu sei. E é até complicado a gente pensar nisso, Zé. Eu sei que você vai insistir, mas é complicado. Igual você com o Cavani, tá vendo como é chato? Vamos falar de treinador, tá vendo? Nossa, Eu só não vou te empurrar da mesa de novo, porque ele guardou até agora. Ele é rancoroso. Ele é rancorosíssimo. A gente vai ter que Na mudar Itália, mesmo, porque ele não pode mais ficar do seu lado. Ele não pode ficar do meu lado. Tira esse menino daqui. Na Itália tem uma expressão que fala assim, sem um bastardo dentro. Peraí que são duas telas, ó, só pra gente não perder aqui a informação. Jogadores com contratos válidos até junho, né? Até o meio do ano que vem. Tem o César ali, o goleiro, o João Lucas, lateral direito, Andrés Pereira, empréstimo, Thiago, empréstimo, Kennedy, empréstimo também, né? Os três emprestados. Os dois primeiros pode mandar embora, é isso? Aí o Facincani já tá fazendo a barca do Mengão, a barca do Malvadão. Eu tô dizendo que se eu pudesse renovar com esses dois, não renovaria. E o Kennedy, você manteria empréstimo? O Kennedy está sendo contestado pela torcida. O Andrés, depois da final da Libertadores, parte da torcida também começou a pegar no pé. Vira aí, só pra gente dar uma olhada no que tá sendo feito no Malvadão sem treinador. Se quiser o André, a gente abraça. A gente quem, rapaz? Não, e olha aí, clube. ó, os jogadores com contrato válido até o fim do ano que vem. E aí tem 3 que acabaram de ser renovados, então a discussão sobre eles, ela acaba indo para outro lugar. O que tá abaixo do Davi Luiz? Abaixo do Davi Luiz. Cadê o Davi Luiz? Ali, na esquerda, Isla. O que você acha? Rapaz. Não? Diego Alves, Gabriel Batista, Davi Luiz, Isla, Rodinei, Felipe Luiz, René, Isla. Pires da Mota, Diego e Vitinho. Eu já vou botar, já que tá na moda a barca, eu já vou botar a minha barca aqui, mas a minha barca... vai ter barca sua? Ô, louco, agora sim, né? Para tudo. Mas calma aí, dezembro de 22, já estão querendo fazer barca. Bota aí, barca da Dani. Bota na tarja aí. A minha barca, nesse momento, ela precisaria de contratações. Ela precisaria de contratações para lateral direita e para lateral esquerda. Barca não tem contratação. Você tem que mandar embora a barca. Eu tiraria dali Isla, Rodinei, René e Pires da Mota. Dani, mas o contrato deles vai até dezembro de 22. Que já estão querendo chutar essa turma. Repita. Para reestruturar, tem que pensar. Vou falar igual o Zé. Da Daniela, bota aí. Vou falar igual o Zé. Se a bola entrar e tiver um título ano que vem, aí não tem barca. É isso. Dani, dezembro então de 22. Vocês estão se contradizendo, porque todo mundo aqui fala em planejamento a médio prazo, a longo prazo. Não tô falando que é o meu, tô falando que uma bola e a opinião geral, tudo. A opinião geral é assim. Garoto. Não, eu gostei da barca dela. Você viu a barca dela? A opinião minha geral barca é assim, tem Rodinei, Isla, René e Pires da Mota pra ir embora. Não, calma aí. De largada. Lateral direito e um Já, esquerdo. eu gostei disso. Mas você manda Isla, Rodinei embora, você fica o quê? Só com o Mateuzinho? Tem que trazer um lateral direito e um esquerdo pra poder colocar a minha barca em curso. O contrato mas vai até até o Ramon. dezembro de 22, já estão querendo chutar a turma agora, por quê? Então, você vai ser outro esquerdo? Mas por que querendo chutar uma turma que tem contrato até o ano que vem? Gente, é só pra me dizer quem é... Olha ali embaixo, ó. Quem é prioridade e quem não é. Não é pra mandar embora agora. Davi Luiz acabou de chegar. Não, Davi Luiz acabou de E a chegar. geração 85 não tá na barca? Não.
Aliás, você me permite... Eu acho você que é gerente. Fazer... Eu com a caneta ali na mão, Daniela Braz. Daniela Braz, Daniela Braz. Tá bom isso aqui, Pedro? Eu deixaria o Diego Ribas pra ir. E juntos, pode ir. Você me permite fazer um esclarecimento sério, porque envolveu a gente aqui ontem? Claro. Eu tô começando a ficar preocupado, hein, Facinca, com o rumo que esse debate da geração de 85 tá tomando. E com a carinha dela ali. Vocês são terríveis. Parece um labradorzinho com a carinha. Olha o que fizeram ali embaixo, não dá pra falar sério. Não, tudo bem, é rapidinho. É porque a gente tem que tomar cuidado no rumo que esse debate da geração de 85 tá tomando. Ontem, durante o dia, inventaram uma informação, acreditando a nós da ESPN, de uma suposta conversa, que o Renato teria... Não teve suposta conversa nenhuma, mencionaram o meu nome nessa informação, e eu comecei a ver uma movimentação em rede social que há um ódio direcionado a esse trio. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala desse trio, porque há um movimento orquestrado de deteriorar Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz. Quando você começa com gente inventando informação, com gente atribuindo a nós coisa que não foi dito... Mas o que aconteceu? Agora esclarece. Surgiu uma informação ontem em grupos de WhatsApp e uma série de pessoas, sabe, compartilhando em rede social, me perguntando, até gente do Flamengo me perguntando em rede social, mas você falou isso, que eu teria conversado com o Renato Gaúcho, que ele teria detonado o trio. Isso nunca aconteceu. Então, quando você começa a ver movimentos orquestrados assim, para atingir um trio de atletas, você precisa tomar cuidado no debate. Isso nunca aconteceu. Eu falei isso ontem. Então, assim, eu começo a enxergar um movimento orquestrado para direcionar ataques a um grupo de atletas que não fez nada contra o Flamengo, é muito importante dentro do vestiário do Flamengo, e que, assim, a gente tem que avaliar o trabalho deles em campo. Não é o ataque pessoal fora deles. Então, acho que isso precisa ser pensado. Em nenhum momento teve esse tipo de informação, ressalto aqui de novo. Então, assim, é muito perigoso quando esse debate começa a caminhar para um ataque direcionado a esse trio. Então, assim, só para deixar bem claro, a gente segue o nosso papo, porque colocar, não, porque é a ESPN, né? Porque o jornalista tal da ESPN, e não houve nada. Então, assim, eu começo a ver, e acompanhando rede social e movimento interno, quando tem gente do Flamengo recebendo esse tipo de compartilhamento, é porque está se tentando vender um discurso lá dentro. Então, assim, não houve isso. E até porque os 3 contratos acabaram de ser renovados. E eu tô brincando aqui, tô falando mas eu acho que cabe esse esclarecimento. O Zé já tinha salientado. Em campo, esses jogadores, por exemplo, na minha barca para o fim do ano, o Diego Ribas, eu acho que ele teve um processo muito importante dentro de campo, de elenco, e não é desmerecer o jogador, muito pelo contrário. Não, são ciclos entender que os ciclos estão perto são do ciclos fim. que se fecham. O Zé, que é não, isso, eu falei isso ontem, né? Foi. Eu falei isso ontem sobre justamente essa coisa que esses 3 jogadores antes da final eram líderes. Acabou a final, esses caras não prestavam mais. Zé, e não é assim. Não adianta querer pedir respeito ao Andrés Pereira porque falhou e desrespeitar o trio de jogadores mais velhos. Mas ninguém aqui fez isso. Não, tô falando da torcida como um todo. De novo, eu vou falar, eu vou repetir o que eu falei ontem. Liderança negativa. Que liderança negativa que cobra do treinador dar o treinamento para jogar contra o Palmeiras? Qual é a liderança? Cobra a evolução do trabalho. Evolução do trabalho. Cobra um profissionalismo dentro do elenco. Cobra que o treinador esteja ali antes de uma final de um mata-mata. Me expliquem isso, por favor. Como é que isso é uma liderança negativa? Mas ele não está entregando. Isso é uma outra coisa. Dentro do campo o Diego Ribas já não é mais. Isso é uma outra coisa. Cada um tem uma opinião. Essa é a análise que eu faço. Ontem, então, mas a minha análise sobre esses 3 jogadores foi a transição que será feita para esses novos jogadores que estão chegando. Porque se Andrés Pereira sair daqui 6 meses, o Kennedy sair daqui 6 meses, então o Flamengo tem que começar a contratar agora. O Flamengo tem que começar a contratar agora. Então, mas a prioridade o que é? É você ficar com o Diego Ribas, renegociar o empréstimo do Andrés Pereira, renegociar o empréstimo do Kennedy. Quem mais? Então, bota as telas aí pra gente. Eu vou mandar embora. Eu não renovo com o Andrés, eu não renovo com o Felipe Luiz, eu não renovo com o Diego Ribas e nem com o Diego Alves. Beleza, vamos começar com o Hugo. Quem é o reserva do Hugo, se o Hugo falhar? Não, isso já não tem. Feito. É o César que também está ali. Também está para sair, que não tem negócio. No meio-campo, se o Andrés Pereira não ficar, daqui 6 meses, quem é que vai jogar? O Flamengo já tem o nome? O Flamengo já tem o planejamento para contratar esse jogador? Porque tem que contratar agora. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui até o último dia do Andrés Pereira. Eu torço para que ele possa se recuperar e jogar o bom futebol que vinha jogando. Mas se ele jogar o bom futebol que vinha jogando, se eu sou do United, eu falo, vem cá. Traz de volta. Vem cá, eu quero você aqui.
Entendeu? O Kennedy não entregou. O Vitinho tem contrato por mais um ano. Ou seja, daqui 6 meses o Vitinho pode assinar com quem ele quiser. Então, prestem atenção, o elenco do Flamengo, ao mesmo tempo que tem todo mundo, pode perder todo mundo. Então são passos que você precisa ter algumas referências para você justamente trazer. Eu vou trazer um jogador de fora. Quem é que vai ajudar nessa transição e vai chegar para o cara e falar assim, vem cá, funciona dessa forma, vai ser assim, vamos junto aqui e tal. É o Andréas Pereira? É o Kennedy? É isso que eu estou falando. E eu ontem eu falei exatamente, não acho que o Diego Ribas será titular ou tem que ser titular. Não acho isso. Só que eu acho que dentro de um vestiário... Tem muito tempo, porque o papel dele é muito mais de vestiário muito do mais que de vestiário. campo. Mas... Dentro de alguns papéis que existem dentro de vestiário, existem referências que são importantíssimas. O Ricardo Pinto, só para dar um exemplo, Ricardo Pinto, em 95 no Corinthians, não jogava, o titular era o Ronaldo. Só que ele para o grupo era fundamental. Vocês sabiam disso? Sim. Né? Tem várias coisas que a gente não sabe. Certamente quem não sabia estava atacando o cara. Entendeu? Isso, assim, coincidência ou não, quando os caras que não estavam jogando começaram a sair, nós não tínhamos mais o time forte. Então, para você, a prioridade é a manutenção de quem já está ali. Não, Dani, eu acho assim, a manutenção, por exemplo, de quem faz o ambiente. De quem faz o ambiente. A manutenção, por exemplo, Felipe Luiz, tecnicamente, taticamente, esse cara é uma referência. Dentro do vestiário, respeito, hierarquia, ordem, não se deixa né, os pezinhos, né, o jogador bater asas e voar e perder o foco dentro de ego, entendeu? Esses caras são importantes. Esses caras são importantes para isso. Ninguém está dizendo que ele tem que ser titular. Mas é o que eu estou dizendo. Tira o Diego Ribas, tira o Felipe Luiz e o Diego Alves e o Flamengo vai atrás de jogadores que possam chegar e ter a mesma importância que eles têm no grupo, que eles têm no elenco. E, ao mesmo tempo, contratar jogadores, porque pode e tem a possibilidade desses caras que estão emprestados saírem no meio do ano. Aí o Flamengo vai ficar com que time? O Flamengo... E eu acho que tem um outro ponto, né? Que você ia colocar lá no comecinho. Com que técnico? Será que essas contratações ainda não aparecem? Isso porque não tem técnico? Isso é prioritário. Exatamente. Você vai contratar o Marcos Braz, vai dirigir o time na beira do campo no Campeonato Carioca. Porque já estamos em 14 de dezembro. Não é que estamos em 30 de novembro e você tem... O mês de dezembro é justamente o mês... Aliás, o futebol começa a se planejar em novembro. Tá? Novembro você começa aos primeiros networkings, as ligações, e aí como é que tá? E o fulano tá bem? E aí, tá contente, não tá? Aqui eu acho que pode ser que role. Você começa a se movimentar em novembro, para em dezembro você atacar o mercado. Porque 5 de janeiro já é praticamente para você entrar com 95% no grupo formado. Não, você precisa estar com o seu treinador. Se você está mirando algum estrangeiro, 5 de janeiro, 6 de janeiro, 9 de janeiro... no Brasil, apto a trabalhar. Não, exato. E esse processo é demorado, você tem um final de ano aí. Exato, e você tem visto a ser tirado, licença com a CBF, enfim, tem um monte de burocracia chata que elas impedem, né? E sem contar a questão sanitária hoje que o mundo vive, que não é só chegar aqui no Brasil, cheguei, beleza, entrei, né? Você tem situações de visto, de passaporte sanitário agora, tem um monte de coisa que ela é um impeditivo para quem tá fora chegar aqui ao Brasil, cheguei de Alegrão. Calma lá, não é bem assim, não é que nem antes. Então, assim, e definir esse técnico de acordo com o que o Flamengo espera pensar em futebol. Porque não é só trazer um estrangeiro. Qual estrangeiro? Tem um ponto aí para mim. Qual? Tem um ponto aí para mim. Vocês lembram do processo da transição, saída do Jesus, chegada do Domi? O Flamengo, ele repete quase que um cenário que hoje acontece, né? Ele vai à Europa, ele decide que ele quer um estrangeiro, ele tem uma lista de prioridades, ele sente não consegue que a grana é pesada para contratar, ele não consegue a lista aqui, ele não consegue o plano A, ele não consegue o plano B, ele não consegue o plano C. Ele vai no auxiliar, que a principal credencial era que tinha que trabalhar com o Guardiola. O tempo começa a passar. O Jesus é uma opção quase que inviável nesse momento. A gente está falando de agora, não está falando de final de mês. Esquece. Aí depois você tinha um Carvalhal, você descobre que está muito caro. Aí você tem um plano C, qual é esse plano C? Aí pipoca o nome daqui, o nome dali, você depende de um network, de um empresário português que pode te apresentar algumas situações. Então, assim, a estabelecer um limite, um foco, o dinheiro começa a pesar, o câmbio já é diferente. Para você não entrar numa reta final de dezembro, numa virada para janeiro,
vamos pegar esse aqui porque os outros não deram, entendeu? Então você compromete mais uma vez a tua ideia. Então acho que, eu imagino que a diretoria esteja atenta a isso, desculpa, mas é um risco que você começa a correr de um processo que você já venceu lá atrás com o Domi. E aí você não tinha exatamente convicção na sua escolha. E você começar uma temporada, e tem uma pressão aí, né? Você não ganha Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Você começar uma temporada sem convicção, Dani, você precisa medir muito bem o que você está fazendo agora esse dezembro. O mais assustador é o seguinte, antes da final da Libertadores, já de algumas semanas, se sabia que o Renato talvez nem seria esse técnico, tá? Ponto. Então, se entre aspas o Flamengo começou a dar uma moscada na história, foi já de lá atrás não estar se calçando firmemente para substituir o Renato. Ponto. Segundo passo, a diferença desse momento Jesus para Domi é que era um meio de temporada e com tudo já pré-estabelecido para o Flamengo. Ele já tinha um time formado, já tinha toda a ideia do Jesus, já tinha uma construção, era só, entre aspas, alguém pegar, seguir e falar, vai lá e toca o barco aí. E até tocaram o barco e foi campeão brasileiro. Né? O barco foi tocado, se não da forma como se esperava, mas foi conduzido ao ponto de bater campeão. Agora você tem o início de temporada, uma pré-temporada a ser montada, uma reconstrução de elenco, uma reformulação a fazer, contratos por vencer. Você tem N situações que dependem de um treinador. E não tem o treinador. Então é isso que é mais assustador. Essa tela que você passa pra gente, quem fica, quem sai, quem você preservaria, isso precisa passar pelo novo treinador. Você tem esse novo treinador. Não é o Marco de Braz que escolhe isso, com todo respeito. Nem o Bruno Spindel, nem o supervisor. Isso é uma decisão técnica, porque você vai chegar, eu vou trabalhar, eu tenho esse plantel aqui à disposição. Agora eu vou decidir, eu quero o Facincani aqui comigo, a Dani empresta ela o aninho, o Zé é muito bom, mas não precisa renovar, o Pedro Ivo não quer. Então, tipo assim, isso é trabalho do treinador. Porque senão você vai inverter a lógica. A diretoria vai começar a tomar decisão e o treinador vai chegar com o cenário pronto já. E sem contar outra coisa, Dani, Pedro e Zé. Se fosse só o treinador o problema para resolver, era muito tranquilo. Departamento médico, departamento de fisiologia, departamento de preparação física, departamento de análise de desempenho, que o Rogério falou que estava sucateado. Foi essa palavra? Não foi sucateado, mas que estava... E aí? Não, sucateado foi o Thiago Nunes do Corinthians, desculpem. Coloquei errado. Mas o Rogério teve uma briga com o departamento, entendendo que o pessoal não estava alinhado. Ou seja, você tem vários profissionais a serem contratados, mais o boss. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Duas coisas. Primeiro, que essa diretoria, não é que ela não estava tentando, acho que prefiro acreditar que é uma diretoria que já estava em movimento há muito tempo. Eu acho que a dificuldade de se contratar um treinador estrangeiro nesse momento que a temporada europeia está em andamento é maior. E eu tenho uma outra coisa que me preocupa. É a sensação, posso estar errada, não é uma informação, mas é a sensação de que essa diretoria quer dar ao treinador o poder da reformulação de tudo isso que o Facincani coloca. Correto. É isso. Mas é o correto. Sim, mas vai deixar... Eu não vejo... Ele chegar e contratar o que ele pede é uma coisa. Você não olhar os departamentos do clube porque não tem um treinador, o tempo está correndo, Zé. Não, eu acho assim, eu acho que o treinador tem que pensar planejamento campo. Sim. Claro, elenco. Claro, concordo. Elenco. Aí a diretoria tem que ter a capacidade e o entendimento de falar assim, fisiologista, eu preciso repor aqui, preparação física, departamento médico, no mercado. Vamos fechar aqui, vamos negociar, igual o São Paulo está fazendo aí nos bastidores. Sim. São Paulo está conversando com um monte de fisioterapeuta, um monte de fisiologista. Mas você espera que o treinador traga tudo isso, é muito arriscado. Não, é um erro. Porque é um movimento paralelo, eu acho. Mas é um erro, porque se o treinador traz tudo isso, se o treinador sair, ele fatalmente vai sair tudo. Sim, é um erro. Eu acho que o Flamengo tem que acertar o treinador para fazer o planejamento. Por tudo aquilo que nós já falamos aqui. Andrés Pereira, 6 meses, Kennedy, 6 meses de empréstimo, o Vitinho pode assinar daqui 6 meses com outro clube, ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Tem uma série de coisas dentro do elenco do Flamengo que, se bobear no meio do ano, o Flamengo vai ter que refazer o elenco. E aí, como é que ele vai refazer o elenco? De novo? Com a competição rolando, com as competições andando e a pressão a pressão da necessidade do resultado, porque o Flamengo ganhou o quê esse ano aqui? Campeonato Carioca? Supercopa e Carioca. Sim, é muito pouco pelo investimento que o Flamengo fez. Sim. Por isso que eu falo que a diretoria ficou refém de um cara que era extremamente centralizador no trabalho e que puxava tudo para a equipe dele. Você tinha quase nenhuma interferência ou qualquer tentativa de interferência no trabalho dele, né?
o cara da base é porque o cara vai chegar aqui. Não. Aqui quem manda sou eu, aqui é meu, eu vou acompanhar ali, deixa que eu tenho um profissional para olhar a base, eu tenho um profissional para isso, eu tenho um profissional para aquilo. E o Flamengo não entendeu que a mecânica do que estava acontecendo de sucesso era o case Jorge Jesus e não que deveria ter sido Zé. Só que aí eu vou te colocar uma pergunta, vamos ver. O Renato Gaúcho, ou o Portaluppi, veio com essa mesma intenção? Não. Porque o Renato no Grêmio fez isso. Sim, ele comandava tudo no Flamengo. Comandava tudo. Mas o Renato do Grêmio é um do Flamengo. Sim, não, mas o que eu estou dizendo. Mas no Flamengo, você acha que essa diretoria esperava também que o Renato fosse assumir essa... Acho que não. Acho que não esperava, não. Acho que não. O problema foi, rapidinho, que eu sei que estamos no tempo aqui para subir o break. O problema não foi só o Jorge Jesus. O problema foi a saída do Jorge Jesus. Sai o Jorge Jesus, sai toda aquela trupe portuguesa com ele. Tinha, sim, um staff de qualificação. E poucos meses depois, acho que setembro, outubro ali, esse staff todo também que era do Flamengo sai. Nessa reformulação, nessa troca, quando você perde 5 profissionais, você traz 9 ali, essa troca ali, outubro mais ou menos de 2020, essa troca não foi bem feita. Então você consegue corrigir essa reformulação, você consegue corrigir ela agora, e em paralelo a busca pelo treinador. Você não precisa depender do treinador para corrigir esse staff fixo. Tanta gente saiu desse Flamengo. Porque não houve uma valorização ali dentro. Valorização, você ganha tudo, aqui, os caras vêm atrás. Só ler umas mensagens. O Marcos Araújo, ele pegou no telão aqui, agarrou no Vitinho. Opa. Acho o Vitinho mais injustiçado desse elenco, diz ele. Ele oscila, jogou machucado desde abril, mas entregou e foi líder em passos, fez 14 gols. O Rick fala, o Flamengo precisa de renovação. Sim. Esses caras estão na bolha de 2000. Ai, que é isso? Que é isso? É a Dani Jesus. Marca da Dani Noel. Dani Noel, nossa. Nossa. Eu vou continuar aqui, tá? Eu ganhei haters por causa dessa barca, mas também diz aqui o sou Flamengo de alma e coração. Dani, concordo com a barca. Ótima barca. Olha, depois disso só me resta chamar o intervalo, né? Eu vou fazer o que mais nesse programa? Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.